Olá, meu nome é Robinson Gessoni e a partir de agora serei o seu professor de memorização. Pretendemos levar a você a chance de melhorar a sua capacidade mental, desenvolvendo potencialidades como a memória. Por que isso é interessante? Além das vantagens evidentes, como a garantia de se lembrar das coisas, o fato de se tornar alguém seguro e confiável e a conquista de um melhor desempenho nos trabalhos e no estudo, hoje ter uma boa memória é quase um sinônimo de ser alguém inteligente. Convido você a acompanhar esta aula, treinar as técnicas aplicadas no nosso curso e, a partir de então, fazer parte de um seleto grupo de pessoas que obtém excelentes resultados em todos os campos de suas vidas. Imagem mental. Um dos principais pilares da memorização é a capacidade que você tem de criar imagens. Se eu disser para você agora, não pense numa maçã vermelha. Acabou de pensar. Robinson, eu não pensei, eu imaginei, então eu quero que você não imagine uma pera. Há duas maneiras de você não pensar ou não imaginar o que eu disse. A primeira é tampando os ouvidos. A segunda é pensando em outra imagem. De qualquer forma, você está criando imagens. Para você notar como isso é forte, me responda. Por que, na sua opinião, uma criança, hoje numa faixa de até 5 anos, possui uma memória prodigiosa? Daí imagino você respondendo, Robinson, mas é óbvio isso? Cabeça vazia, não pensa em nada, não tem preocupações? É lógico que ele vai ter uma boa memória. Um pouco disso. Mas, na verdade, o que ocorre é que a criança, nessa faixa de idade, trabalha muito com o hemisfério direito cerebral. E quando ela entra na escola, o ensino tradicional valoriza matérias que estimulam mais o lado esquerdo do cérebro. Então, a tendência é que a pessoa trabalhando mais com um lado do cérebro do que com o outro, ela corra um sério risco de esquecer aquilo que está estudando. A finalidade de você criar imagens é para facilitar a tua capacidade de memorizar. Há dois tipos de memória, de imagem mental, basicamente. Imagem mental fonética e a imagem substituta simbólica. Vou perguntar para você, o que te lembra? Uma imagem concreta que te lembra a palavra amor. Robson, um coração vermelho. Muito bem. E para a palavra ideia? Imagina uma lâmpada acesa. Pergunto para você, o que a palavra amor e a palavra coração tem a ver gráfica e foneticamente? Não tem nada a ver, mas convencionou-se que a imagem do coração vermelho representaria o amor. E o que a palavra ideia tem a ver com a lâmpada, né? Gráfica e foneticamente nada, mas convencionou-se que seria essa imagem que substituiria a palavra ideia. Uma dica de ouro: nunca você vai utilizar a mesma imagem substituta para duas ou mais palavras diferentes. Cuidado com isso. Uma maneira de memorizar palavras abstratas é usando o som dessas palavras. Recentemente, um aluno se queixou de um concurso que ele foi prestar e ele disse para mim, Robinson, eu havia estudado a matéria, era matéria de direito. Poxa, eu sabia o conceito, eu sabia o significado daquele artigo, porém eu não me lembrava da palavra, do termo técnico. Então, como fazer numa situação como esta? Poxa, ele falou, olha, eu tinha lá a imagem substituta simbólica, a imagem do Lalau para representar o significado do artigo. Mas eu não me lembrava do bendito peculato. Se ele soubesse essa técnica que você vai aprender agora, ele teria passado no concurso. Qual é a ideia? É que você pegue essa palavra, quebre em algumas partes, e daí você vai trabalhar com cada uma das partes separadamente usando o som. Exemplo. Peculato. Vamos transformar isso em imagens concretas? Faça a imagem de um pé ridículo. Consegue? Opa, fácil, né? Imagine agora uma lata toda amassada. Até aí tudo bem. Agora imagine esse pé ridículo chutando a lata. Consegue visualizar isso? Ótimo. Pé com lata
Peculata, peculato. Opa! Respondeu, acertou a opção do teste, passou no concurso. Meus parabéns. Um outro exemplo interessante é a palavra prevaricação. Vamos imaginar que eu já saiba o significado desta palavra. É um termo técnico da área de direito, assim como o peculato. Como você faz para memorizar? Divida em pré-vari-cação. Ok? Imagens concretas. O pé, pode ser o mesmo pé, imagina lá a vara, não é? E na ponta da vara um calção pendurado. Pé, vara, calção, prevaricação. Opa, consegui memorizar. Fácil assim? Robson, mas isso dá muito trabalho. Em princípio, parece que sim, mas com a prática você vai perceber que esse tempo que você investe memorizando, ele é recompensado depois, quando você consegue passar no concurso. Agora eu gostaria que você treinasse, fizesse alguns exercícios. Com relação à palavra, à imagem substituta simbólica, eu gostaria que você pensasse em alguma imagem para substituir a palavra calor. Ok? Agora eu quero que você pense numa imagem para substituir a palavra cassação. Conseguiu? Agora faça o mesmo com a palavra tristeza. Tá fácil até aqui? Alegria. Consegue também? Ok, veja como é fácil. Robson, imediatamente, porque eu já sei o significado dessas palavras. Pois é. Mas e quando são termos técnicos específicos? Eu quero que você treine usando a fonética agora, que foi o nosso segundo treinamento. Faça a visualização da palavra habilidade. Ok? Divida essa palavra em algumas partes. Faça as imagens concretas. Depois faça a animação. Agora, faça o mesmo com a palavra congruência. Ok? Treine também com a palavra concisão. E trigonometria? Essa aí eu vou ajudar você. Imagine o trigo, né? Consegue? Fácil? Isso. E este trigo está onde? Ali na plataforma do metrô da Sé. Você já imaginou a quantidade de trigo que está esperando o metrô? Então você imagina trigo no metrô, trigonometria. Pela fonética, você memorizou a palavra. Uma outra aplicação da imagem mental é na associação de itens. E eu vou te dar mais uma dica. Eu gostaria que você pensasse nisso. Toda vez que você for criar uma imagem mental, para facilitar a criação desta imagem, movimente os seus olhos para cima e à sua direita. Isso ajuda muito. E sempre que você for criar uma imagem mental, com a intenção de memorizá-la, dê a esta imagem 3 informações. Primeira, visual. Segunda, auditiva. E, finalmente, sinestésica. Um exemplo interessante é do ventilador. Quando você olha para o teu ventilador, você vê a cor, tem o formato, né? Tem a grade, a hélice, o motor. Tudo isso é informação visual. Auditiva, qual seria? Se estiver ligado, é evidente que o ruído que ele transmite. E o que seria a informação sinestésica? Tem a ver com sinestesia, sensação, sentimento, movimento. A movimentação da hélice ou aquele friozinho que você sente na pele quando você recebe o vento, quando ele está ligado. Lembre-se de dar essas 3 informações agora para a imagem de um camaleão. Consegue imaginar um camaleão? Pois é, aquele lagarto que muda de cor? Ótimo! Agora você vai associar este camaleão com uma rede. Mais uma dica. A imagem congelada, o cérebro tem facilidade de memorizar. Porém, se houver uma animação, se torna mais fácil. Imagine então o camaleão se debatendo na rede. Fácil. Robson, isso parece ridículo, surreal, esdrúxulo. Pois é, uma dica de ouro. O cérebro tem facilidade de guardar tudo o que é ridículo, extravagante, ilógico, violento e irreal. Não é porque você quer, tem facilidade, ponto. Guarda tudo aquilo que é diferente, importante, triste ou alegre. Uma outra associação. Como você faria para associar poste com sorvete? Se você utilizar o seu pensamento lógico, racional, analítico, eu imagino você, Robson,
poste com sorvete, complicado. Se você utilizar o seu pensamento imaginativo, lado direito do cérebro, você imagina um poste chupando sorvete. O problema não é seu, é dele. Apenas faça a imagem para guardar. Para que serve este exercício? Além da finalidade da técnica de associação, qualquer técnica mnemônica que eu passar para você, ou de associação de imagens, estimula a tua capacidade neuroassociativa. O que é isso? Quanto mais você treinar técnicas de memorização, mais fácil se torna memorizar aquelas matérias, aqueles compromissos do dia a dia. Onde você vai aplicar isso no teu cotidiano? Eu sei que não é o seu caso, mas você conhece aquela pessoa que, vez ou outra, esquece chave, guarda-chuva, celular, carteira, livro, né? A pessoa esconde a chave de casa tão bem escondida que depois nem ela lembra onde está. Aí você fica brigando com a família inteira. Cadê a chave? E aí? Como que você faz? Dica de ouro. Quando você for trancar a porta de casa, olhe para a chave. Isso, tem informação visual. Tem informação auditiva do barulho da fechadura. A sinestésica é o toque na chave. Eu gostaria que você fizesse a experiência. Conte mentalmente 3 segundos enquanto estiver trancando a porta de casa. São necessários 3 segundos para que os neurotransmissores passem a informação para o teu cérebro de que você trancou aquela porta. Se preferir ainda reforçar essa memorização, imagine que você está trancando a porta da sua casa com um vaso. Muito bem, faça a imagem mentalmente. Depois que você trancar a porta, você guardou a chave no vaso. Daí você vai fazer as suas tarefas. Dali 3, 4 horas ou no dia seguinte você precisa sair. Não se lembra mais onde está a chave. Quando você olha para a porta, do que você se lembra? De onde ela está guardada, dentro do vaso. Vai guardar a carteira? Teve a intenção de guardar a carteira? Neste momento, faça algum tipo de associação. E imagine que a carteira está cuspindo. Ou melhor, imagine que a gaveta onde você vai guardar a carteira está cuspindo a carteira. O guarda-chuva. A pessoa, quando vai ao shopping, debaixo daquele temporal, ela vai toda encapotada, preparada e tal. Fecha o guarda-chuva, deixa no balcão da loja, faz as suas compras, no final ela tem que sair. Daí, pronto, já esqueceu o guarda-chuva, porque o tempo melhorou, abriu aquele sol fantástico. Você só vai se lembrar do guarda-chuva quando chegar em casa. E aí? Tem que voltar lá e se lembrar onde está, não é? Então o que você vai fazer? E faça algum tipo de associação. Imagine o guarda-chuva arrebentando a vitrine da loja. Olha só. Faça suas compras normalmente. Dali algum tempo, 2, 3 horas, você tem que sair. Precisa ir embora. Quando você olhar para a vitrine, do que você vai se lembrar? Opa, o guarda-chuva que eu deixei para trás. Tá aí. A chave deixou em cima da geladeira? Imagina então a tua chave fazendo halteres com a geladeira. Olha só. No momento que você pensar onde que está a chave, olha, o Robson, e não é que funciona, está em cima da geladeira. Fantástico isso, não? O que você utilizou aí? A imagem mental e fez a associação delas. Uma outra forma de você aplicar as imagens mentais, associando-as, é para a memorização de rostos e nomes. Eu sempre digo para as pessoas, a observação, a atenção é importante na memória. Se você melhora a tua atenção, logo você melhora a tua memória. A partir de hoje você vai se tornar uma pessoa mais observadora. Está numa reunião de negócios ou numa roda de amigos, tem alguém novo ali. Poxa, eu tenho que me lembrar do nome dessa pessoa. E acontece, é muito comum. Você acabou de conhecê-la, você foi apresentado, ela falou o nome e dali 2 minutos você não se lembra mais. Poxa, como que é o nome dela? E agora? Né? Para se livrar da situação, você acaba perguntando, escuta, como é mesmo o seu nome? Eu não estou lembrando. Se ela foi educada, se ela for uma pessoa legal, ela vai até te falar o nome. Mas tem pessoas que se ofendem com isso. Daí, ou senão no final da conversa, para resolver a situação, você chega para a pessoa e diz assim, tchau campeão, tchau querido, valeu grande, tchau doutor, ou senão, tchau querida, tchau linda, tchau fofinha. Cadê o nome?
2 dias depois, você está lá na tua casa tomando banho, mais precisamente se ensaboando, quando de repente você pensa, poxa, Miguel, era um nome tão fácil assim, por que eu esqueci? Olha que interessante. Quando você ouviu aquela informação, ela foi lá para o vale da tua mente, né? Se misturou com toda a tua experiência de vida, virou uma salada. Quando você deu o comando para o cérebro, como um servo fiel, ele foi buscar a informação. 2 dias depois, está aqui o nome que você pediu. Que tal se naquele momento você memorizasse e depois se lembrasse do nome dela? Observe a fisionomia. Isso. Cabelos e barba é complicado porque a pessoa pode mudar. Acessórios como óculos, piercing, brinco, evita a fazer algum tipo de associação com esses itens. O que é marcante nessa pessoa para você? Vamos imaginar que você conheceu um Marcelo novo, não é? Pela fonética Marcelo, como que você poderia associar? Ah, Robson, Marcelo, uma imagem concreta me lembra martelo. E vamos imaginar que esse Marcelo tem um nariz um pouco avantajado. O que você faria? Associaria esta imagem do martelo com essa característica marcante nele. Então você imaginaria o martelo martelando o nariz do Marcelo, ou no lugar do nariz, um martelo gigante. Olha só, fica fácil, não fica? E se a pessoa se chamar Roberto? Ah, mas daí é fácil, né, Robson? Roberto Carlos. Ah, mas calma lá. Qual é a característica marcante no Roberto? A boca. Nossa, tem uma boca enorme. Então você imagina ele com aquele bocão cantando. São tantas as emoções, vestido de branco. Ficou fácil? Ótimo. A Vera, o que é marcante nela? Ah, Robson, ela tem uma orelha, né? Aquela orelha, a famosa orelha de abano. Como que eu faço, então? Para memorizar. Imagine, pela fonética, Vera, o que te lembra? Ah, me lembra vela. Então imagine que da orelha dela sai uma vela. Agora eu quero que você treine essa técnica. Observe a rosa. Qual é a característica marcante nela? Muito bem. Agora crie uma imagem para o nome rosa. Fácil, não? Associe as duas imagens. Muito bem. Passamos então para o próximo. Ronaldo, crie a imagem para o rosto. Observe o rosto. Qual é o ponto marcante na fisionomia? Agora crie uma imagem para o nome Ronaldo. Associe as duas. Muito fácil, não? E o terceiro é mais fácil ainda. Observe o Pedro. Veja o que mais chama a atenção na fisionomia do Pedro para você. Crie a imagem para a palavra Pedro. Agora associe as duas. Muito fácil. Uma dica de ouro. Em relacionamento interpessoal faz muita diferença você se lembrar do nome das pessoas. Qual é o som mais doce e lindo do mundo para você? É o seu nome. Ah, às vezes não é. Então diga para as pessoas por qual nome você prefere ser chamado. Muitas vezes não é pelo prenome, e sim pelo sobrenome. Tem pessoas que adotam até um pseudônimo, não é? Ou preferem ser chamadas por apelidos. Uma dica que eu quero dar para você, toda vez que você for a um restaurante, trate de memorizar o nome do garçom. Faz muita diferença. Recentemente fui a um restaurante famoso e eu pensei, vou fazer alguma associação com o nome do garçom que me atender. No momento que eu vi se aproximando, eu notei que ele tinha uma barriga um pouco saliente. Pensei, vou fazer alguma associação com essa barriga. Qual não foi a minha surpresa? Quando ele disse o nome, na hora eu memorizei. Foi muito fácil. Adivinha o nome do garçom? Nascimento. Eu vou contar para você uma história e eu quero que você procure identificar qual a informação que eu estou tentando lhe passar aí. Certa vez havia um índio guarani que estava com muita ira. Daí ele mordeu o pescoço de uma ema. Esta ema saiu correndo e pisou no umbigo que estava dentro de uma jarra. A jarra explode e vários pedaços atingem uma estátua de uma senhora. Neste momento, esta senhora está sendo iluminada por uma luz muito forte. E essa luz, de repente, começa a dançar o hula-hula. Ao lado dessa estátua, tem a estátua de uma outra diva que está em uma mão segurando um sino de ouro. E na outra mão ela segura uma pata de gazela. A pata de gazela cai em cima de uma ampulheta de 5 minutos. A ampulheta de 5 minutos sai rolando e vai parar direto na mão da viuvinha vestida de preto. Neste instante, a viuvinha segura um pedaço de carne que ela coloca nos trilhos de aço que vão parar direto nas minas de prata. Dentro dessa mina, há 2 mascates
que estão vendendo mercadorias, quando de repente se dá início uma grande guerra. Daí um começa a jogar garrafa suja no outro. Nesse instante entra um terceiro sujeito, o gaúcho, para tentar apartar a briga. Só que ele não faz isso sozinho, ele precisa de ajuda, ele chama o sertanejo. O sertanejo é muito conhecido na região pela sua baixa estatura. E toda vez que ele precisa cantar, ele tem que subir num tronco de ipê. Porém, ele está de costas. E para sua surpresa, quando ele vira, quem é? O seu tio. Nessa história, eu relatei para você as 18 obras de José de Alencar. Então, vamos checar o que eu quis passar para você com essa história? Veja as imagens. O Guarani. Ira mais ema. Iracema. Umbigo na jarra. Ubirajara. Senhora. Luz fazendo laúla. Lucila. Diva. Sino de ouro para me lembrar de sonhos de ouro. Pata da gazela. Para me lembrar da pata da gazela. Ampulheta de 5 minutos. Para me lembrar de 5 minutos. Viuvinha. A própria viuvinha. Carne com aço. Encarnação. Minas de prata. Minas de prata. Mascates com guerra. A guerra dos mascates. Garrafa suja. O garatuja. Gaúcho, o gaúcho. Sertanejo, o sertanejo. Tronco de ipê. O tronco de ipê. Tio, o tio mesmo. Você acaba de memorizar as 18 obras de José de Alencar. Veja o que você pode fazer aplicando a técnica de animação, porque aí você está memorizando a informação. Robson, tem diferença entre decorar e memorizar? Sim. Quando você decora algo, você corre um sério risco de esquecer, né? Você faz a repetição daquelas palavras, daqueles assuntos e fica torcendo para que ninguém converse com você durante esse processo de decorar. Agora, quando você memoriza, você associa imagens. Você se lembra daquela informação por mais tempo. Uma outra técnica poderosa de memorização é o método de encadeamento. Como funciona? Bom, mais uma vez, você vai usar as imagens mentais e vai associá-las, só que de uma maneira um pouco diferente. Imagine que você tem uma lista de compromissos, uma lista de itens para memorizar. Sempre você vai associar aquele último item com o próximo que vem a seguir, como se fosse um elo de uma corrente mesmo. É importante você, mais uma vez, reforçar a animação, sempre dar um movimento para essa memorização, para fixar essa informação na memória. Eu farei com você agora a memorização de 20 itens e veja se você consegue guardá-los na mente. Primeiro item, sapato. Imagine que o sapato está calçando o telefone, que é o segundo item. Telefone. Imagine o telefone usando um vestido. Depois, imagine que na estampa do vestido tem um olho piscando. Isso, dá movimentação. Quando esse olho pisca, sai uma nota. Isso, sai muito dinheiro do olho. Consegue imaginar várias notas? Isso, muito dinheiro. Consegue? Tá. Esse dinheiro é como se, em forma de chuva, começa a cair em cima de uma criança. Aquela criança solta um raio e este raio vai parar aonde? Na tromba do elefante. O elefante, neste momento, está usando tamancos. Isso, está dançando que nem um bailarino. Aqueles tamancos estão nadando na espuma. Veja que a espuma começa a molhar o jornal. Isso. O jornal começa a se desmanchar. Aquele jornal, então, olha que animação estranha, começa a vestir uma cueca. Uma não, várias cuecas, a palavra é no plural. Essas cuecas, então, começam a abraçar um tubarão. Imagina, esse tubarão, ele é banguela. E o que ele coloca? Uma dentadura. A dentadura está roendo as unhas. As unhas coçam o machucado. O que o machucado faz? Neste momento, esse machucado atinge o pincel. O pincel está folheando, lendo um dicionário. O dicionário
desaba, cai em cima de algumas formigas. E as formigas sustentam, seguram o dicionário. Essas mesmas formigas começam a usar uma escova. Isso, cada uma delas tem uma escova. Quantos itens foram aí? 20 itens. Será que você consegue repassar agora essa lista inteira? Vamos fazer juntos? Uma dica, toda vez que você for repassar uma lista que você memorizou, é importante também, para facilitar o processo, movimentar os olhos para cima e à sua direita. Faça isso agora. Primeiro item, sapato. Segundo, telefone. Depois, vestido. Depois do vestido, vem o olho. Depois do olho, o dinheiro. Fácil, né? Depois do dinheiro, a criança. Depois da criança, raio. Depois, elefante, né? Conseguiu se lembrar. Depois do elefante, tamancos. Nossa, não pode esquecer os tamancos. Depois dos tamancos, a espuma. A espuma você associou com quem? Ou com o quê? Com o jornal. E o jornal, o que você estava fazendo? Usando as cuecas, muito bem. As cuecas abraçaram quem? O tubarão. O tubarão colocou a dentadura. Fácil, não? O que a dentadura fez? Estava roendo as unhas. As unhas provocaram um machucado. Machucado em quem? No pincel. O pincel estava lendo e folheando um dicionário. O dicionário caiu sobre as formigas. E as formigas usando a escova. Fácil? Beleza? Então imagine no dia a dia, quando você tiver compromissos com a sua agenda pessoal, a sua agenda de tarefas, você vai aplicar essa técnica fantástica chamada encadeamento. Tem alunos que depois do curso me procuram e me dão um retorno. E aí eles falam, Robson, é impressionante como o método de cadeia funciona. Eu até utilizei na minha festa de aniversário, para memorizar o nome dos convidados. Nossa, e consegui me lembrar de todos, não me briga com ninguém. Você imagina que um outro aluno comentou, eu fui viajar e consegui, através dessa técnica, memorizar todos aqueles itens. E até o itinerário, né, que eu faria na viagem. Olha que fantástico isso. Daí tem aquele executivo que chega e diz, Robson, eu consegui preparar toda a pauta da reunião do dia seguinte, utilizando palavras-chave e associando em cadeia. Realmente, essa técnica é muito eficaz. Eu recebi uma queixa de uma aluna há algum tempo. Ela disse, Robson, eu tenho uma dificuldade tremenda de memorizar listas simples, como de compras. Às vezes eu me programo para memorizar 10 itens e quando eu volto da compra esqueci 5. Ou se não, eu comprei outros 5 que tem nada a ver com aquilo que eu havia planejado. Isso quando eu não esqueço de consultar a lista que eu fiz no papel e deixei dentro do bolso, guardado. Quando ela conheceu essa técnica sensacional, ela falou, acabaram os meus problemas. É uma técnica que impressiona pela simplicidade na aplicação. É a técnica de ganchos, onde você vai utilizar um local conhecido seu. E nesse nosso exemplo, será o corpo humano. Imagine no caso dessa aluna. Eu disse para ela, olha, vamos simular a situação. Você tem 10 itens para comprar no mercado. Né? Você vai associar cada item a cada parte do teu corpo. E garanto para você que no final você vai se lembrar de toda a lista. Ela ficou me olhando e disse, será que isso funciona? Vamos ver. Comece. Primeiro item é o pacote de arroz de 5 quilos. Poxa, é impressionante como esse pacote de repente ficou leve. Eu quero que você imagine fazendo embaixadas com esse pacote. Isso, faça embaixadinhas, petecando o pacote de arroz. Beleza. Muito bem. Segundo item, feijão. Você vê aquele pacote de feijão que está custando uma nota, você fica com raiva do preço e vai lá e dá uma joelhada no feijão. Conseguiu? Ela falou, estou conseguindo. Muito bem. Agora, você vai comprar o açúcar. Você vê aquela pilha de açúcar, você se empolga e vai lá e esfrega o bumbum no açúcar. Ela falou, Robson, mas tem que esfregar mesmo? Esfrega lá. Só não se acostuma, né? Depois, você parte para o óleo. Você vê aquela lata de óleo enorme, daí você enfia onde? Cuidado, você vai mandar eu enfiar. No umbigo, calma. Pum. Depois, o achocolatado. Imagine que você é uma malabares. Você começa a jogar o achocolatado de uma mão para outra. Isso, não deixa cair. Fácil, não? Farinha. Pega a farinha agora e esfrega no pescoço. Que delícia, hidratante, né? Bom. Pega agora o vidro de vinagre. Muito bem. Imaginou? Agora,
Toma um vidro de vinagre. Imagine você fazendo gargarejo com ele. Fácil? Muito bem. Desinfetante agora. Imagine você pingando o desinfetante no nariz. Cheiro de eucalipto, Robson, fácil. Nossa. Agora o creme dental. Pega o tubo de creme dental e espirra no olho. Isso, para deixar bem branco. Espalha tudo, gasta tudo. Sempre quis fazer isso. Agora, o bolo Puma. Pega o bolo Puma, enfia por um ouvido e tira pelo outro. Vamos repassar essa lista de compras, então? Eu disse para ela. Ela olhou para mim e pensou, muito bem. Eu disse, vamos lá. O que você associou ao pé? Ela se lembrou, e você? Consegue? Ela disse, Robson, foi o pacote de arroz. Foi fácil, nossa, que fantástico isso. Tá, e depois, no joelho, o que você associou com o joelho? Ela olhou para mim, você se lembra? Ela se lembrou. Robson, foi o feijão. E depois? Depois eu usei o que mesmo? Você usou o bumbum, lembra? Você esfregou o bumbum aonde? No açúcar, foi fácil. E daí, depois? Eu usei, você falou do umbigo, né? Eu enfiei a lata de óleo no umbigo. Olha, tá se lembrando até da parte do corpo, que fácil isso, fantástico. E depois? Eu estava jogando o achocolatado de uma mão para outra. Olha só, se lembrou. E depois, vamos lá, subindo. Subindo. Do que você consegue se lembrar? Ela se lembrou. Olha, eu imaginei esfregando a farinha no pescoço. Aí eu disse, e depois? Depois foi o que mesmo? Eu ajudei. A boca, o que você fez com ela? Eu imaginei que eu estava tomando vinagre, não é? Muito bem. Continuando. Robson, agora é fácil. Eu usei o nariz, não foi? Isso. Para que você usou o nariz? Ela vai me responder. Mas você já sabe? Desinfetante. Olha só. Cheiro de eucalipto. E depois? Depois foi o olho. Isso. Nos olhos eu espalhei o creme dental. Fácil, não? Muito bem. E finalmente, Robson, agora no ouvido é óbvio, é lógico, segura só um pouquinho. Lembre você. Então vai. O bolo. Olha só. Com essa técnica, você pode memorizar listas imensas. Imagine, eu utilizei aqui algumas partes do corpo, mas quantos pontos de associação você encontra em cada um dos pés? Nossa, Robson, tem os dedos, né? Além dos dedos, as unhas. Além das unhas, as falanges. Daí eu vou subindo. Órgãos externos, órgãos internos. Qual é o tamanho da lista que você pode memorizar? Note que essa técnica é diferente do método em cadeia, pois aqui você está utilizando um local conhecido seu. Recentemente uma aluna trouxe um exemplo fantástico. Ela falou, Robson, eu tive uma prova na faculdade, uma prova oral sobre anatomia do corpo humano. Adivinha qual foi a técnica que eu utilizei? Foi essa técnica dos ganchos. E foi interessante que todos estavam apavorados, preocupados com a prova, e eu ri à toa, né? O professor até perguntava, por que você está rindo? Não, porque eu estou me lembrando das informações que eu vou passar para você. Eu estou me lembrando dos ossos, dos tecidos. Tá aí. Veja o que você pode fazer utilizando essa técnica de ganchos. Você tem facilidade e habilidade de memorizar números? Tem algumas pessoas que possuem essa facilidade. E mesmo assim, recorrem a algumas técnicas para reforçar essa capacidade que ela já tem. Você já possui os números de documentos memorizados? Já? Opa, meus parabéns. Você sabe que você ganha tempo quando você tem isso memorizado. Números telefônicos, é fácil para você? Senhas, códigos, fórmulas. Pois é. Agora você vai aprender uma técnica sensacional de memorização para números. É o número formato. Essa técnica consiste em você usar o formato de cada número. Então é importante que você guarde esta tabela como se fosse uma tabuada mesmo. No número 1, você vai usar a imagem de uma vela. Opa, associou ao formato? Fácil. Imagem concreta, associação, muito fácil. No número 2, você vai utilizar a imagem de um pato. Moleza? Tem a ver, né? Parecido. No número 3, imagine uma algema aberta. Nossa, do formato muito parecido, né? No número 4, que tal uma bandeira? Fácil também.
No 5, o que seria uma imagem concreta? Pensa um pouquinho. O que você utilizaria? Posso dar uma sugestão? Um gancho. Se parece muito com o número 5, não é? E no 6? Você já brincou de ioiô? Ioiô. Já brincou? Isso, usa essa imagem. No 7, bumerangue. Fácil também. No 8, você tem problema de visão? Usa este aparelho? Óculos? Fácil também. 9, pirulito. Nossa, quem nunca chupou um pirulito? E 0, a roda. Agora, como aplicar isso para a memorização de uma senha, por exemplo? Você encontra uma senha com o número 4271. Então vamos lá, vamos transformar esse número em imagens. Primeiro passo. Número 4, a bandeira. O 2, você tem o pato. O 7, bumerangue. E o 1, a vela. Vamos associar agora estas imagens, aplicando aquela técnica que você já conhece, que é o método em cadeia. A bandeira batendo no pato. O pato lançando um bumerangue e o bumerangue assopra a vela. Veja como é fácil isso. Uma outra senha para você treinar. 3596. 3, algema aberta. 5, o gancho. 9, você tem o pirulito. E 6, ioiô. Como é que você faz para associar as imagens? Algema presa no gancho. O gancho derruba quem? O pirulito. E o pirulito jogando ioiô. Fácil? Muito fácil. Agora eu quero que você treine com alguns números. Memorize a senha 4778. Fácil. 2400. Opa, repetição de números é muito fácil. E que tal? 3254. Uma outra maneira de aplicar essa técnica de memorização é na memorização dos dias da semana. Então, quais são os compromissos que você tem na segunda-feira? Robson, eu tenho N compromissos. Muito bem, então segunda-feira, o segundo dia da semana corresponde ao número 2 da lista. Então, no dia pato, o que você tem para fazer? O dia pato vai funcionar como se fosse um gatilho de memória. E a partir daí, você pode associar esse gatilho de memória com aquela técnica de encadeamento, onde você memorizou a tua agenda de compromissos do dia. E no dia algema, que é na terça-feira, o que você vai fazer? Pense um pouco. No dia bandeira, dia 4, no dia gancho, não vai dar um gancho no trabalho, né? E dia? Quinta-feira. No dia ioiô, que é a sexta-feira, tá mais para lá do que para cá? Mais ou menos isso? Não. O que você vai fazer? No sábado. Sábado é o 7º dia da semana. Corresponde ao bumerangue. Vai e volta rápido porque você tem que trabalhar na segunda-feira. No domingo você descansa, que é o primeiro dia da semana, corresponde à vela. Veja, as técnicas de memorização que você aprendeu agora são complementares. Elas não têm a intenção de substituir a tecnologia. Robson, eu já tenho agenda eletrônica, eu já tenho palm top, eu já tenho celular, por que eu devo utilizar essas técnicas? A intenção é agilizar a sua vida. Imagine que nesse dia acabou a bateria do teu celular, você está sem agenda eletrônica, perdeu o teu palm, como é que você faz? Poxa, minha vida estava naquele aparelho. Pois é, aproveite a tua memória, treine, memorize, depois você passa para a tua agenda. É que com o avanço da tecnologia, as pessoas deixam de treinar o cérebro e ficam digitando. Pense nisso. E assim encerramos o primeiro volume do nosso curso de memorização, que faz parte da coleção Cérebro e Conhecimento. Quero parabenizá-lo por ter adquirido este vídeo e por assim ter dado o primeiro passo em busca do sucesso pessoal e profissional. Espero que seja o início de uma nova fase em sua vida e que a boa memória seja uma realidade. Aplique as lições aprendidas aqui no seu cotidiano, nas mais diversas situações,
para que se torne um hábito. Treine, explore as infinitas aplicações das técnicas mnemônicas e passe a se lembrar de tudo o que quiser e precisar.